Isso mesmo, você vai fracassar nos próximos 5 anos se você permanecer na sua zona de conforto. Se você submergir ao poder fascinatório da passividade. Eu vou tentar te explicar de forma mais detalhada, minuciosamente, quanto isso é perigoso. Você ceder à tua zona de conforto, você simplesmente aceitar a vida do jeito que ela tá. Tá bom? Vamos lá, eu vou começar, obviamente, usando a minha experiência pessoal como parâmetro. Porque assim, alguns anos atrás, vamos voltar mesmo, tá? Quando eu era pré-adolescente, enfim, eu sempre tive um exemplo dentro de casa de uma pessoa empreendedora, que era a minha mãe. Ela sempre foi uma mulher empreendedora. Contudo, é uma empreendedora, como eu posso dizer, que soube fazer muito dinheiro, tá? De uma forma expressiva. No entanto, ela não se reinventou, entendeu? Ela ficou presa ao passado, a técnicas, a estratégias que deram certo no passado, nunca soube se reinventar. E você pode até se assustar, mas é uma empreendedora boa no X1, boa na conversão, boa na venda olho no olho, no entanto, boa de argumentação, de comunicação, no entanto, é péssima na parte da gestão financeira. Então não adianta você ter aptidão para fazer dinheiro, para fazer conversão, para vender, mas não ter aptidão para administrar esse dinheiro, entendeu? E outra coisa, você pode às vezes ser bom para fazer dinheiro pro teu patrão, pro próximo, mas você não sabe criar uma estrutura para fazer dinheiro para você. Então foram duas armadilhas nas quais aprisionaram e aprisionam até hoje a minha mãe, nesse sentido, né? De ser uma ótima empresária, no aspecto ali uma ótima vendedora, vamos dizer assim, no aspecto do X1, da conversão, da venda, da comunicação, de te cativar você ali que tá na posição de cliente, de lead. Porém, se ultrapassou, fez muito dinheiro, podia estar numa condição muito boa de vida, porém cometeu alguns equívocos na vida, não soube gerenciar bem o patrimônio, as finanças, o dinheiro que conquistou e deu alguns deslizes na vida pessoal que acabaram afetando totalmente a vida dela e, por consequência, a minha vida também. Porém, a gente não pode ficar sempre olhando o copo que está ali na metade como um copo meio vazio. Às vezes ele pode estar meio cheio também. Então você tem que tentar encarar as coisas de uma forma positiva. E eu sempre tive um bom exemplo positivo de uma pessoa que quer empreender, que quer fazer dinheiro. Então ela já tentou de diversas formas fazer dinheiro depois da sua ascensão, quando ela ganhou dinheiro de forma meteórica, e depois com a sua decadência, ela sempre tentou fazer dinheiro de diversas formas e me envolveu, mesmo quando eu era mais jovem. Então eu já vendi empada, eu já vendi biscoito na escola, biscoito aqueles leitadinhos, sabe? Com leite condensado, etc, etc. E goiabinha também, já vendi biscoito, a própria empadinha que eu já falei para vocês, já ajudei em loja de roupa, enfim, já ajudei ela e já participei dessas empreitadas dela de diversas maneiras, entende? E a grande questão é o seguinte, eu coloquei, e eu sempre gosto, gente, de compartilhar com você o subtópico que eu coloco no meu roteiro, por um motivo bem simples. Às vezes o gerador de conteúdo ele faz o roteiro dele, ele nem compartilha com você, você acha que ele está tirando as ideias da cabeça dele de forma mágica. Eu conseguiria fazer isso? Conseguiria, mas ficaria um vídeo muito
muito solto, entende? E com muitas ideias assim dispersas. Então a gente utiliza o roteiro como uma forma de construir um caminho e seguir por aquele caminho. Só que se você está assistindo esse meu conteúdo, você não é um telespectador qualquer. Você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa que está em busca de conhecimento. E eu gosto de esmiuçar o meu raciocínio, esmiuçar e te mostrar cada pedacinho de raciocínio que eu venho tendo para construir a minha linha de raciocínio geral. Então eu adoro fazer isso, tá? Você sempre vai ver. Às vezes você pode pensar, nossa, é uma dificuldade que ele tem. Ele tem esse caguete comunicativo. Sempre que ele tá fazendo um vídeo, ele compartilha o subtópico dele. Pode ser uma estratégia de ver o títulozinho e lembrar do assunto. Pode ser sim também, você pode enxergar dessa forma. Mas você também pode ter a percepção de que eu estou esmiuçando a informação para você. Então eu sempre faço isso, eu gosto do número 5. E eu sempre coloco num vídeo, ele vai ter 5 subtópicos, nos quais eu vou pontuando. Isso aqui, gente, é importantíssimo. O paradoxo da zona de conforto. É isso aí mesmo, tá? Porque, gente, o ser humano ele tem uma aversão a qualquer coisa que fuja da normalidade, tá? E vocês vão ver o paralelo com o assunto que eu compartilhei com vocês no começo, sobre um pouquinho sobre a minha história, criança, e a da minha mãe, que é o seguinte: as pessoas elas tendem a se agarrar com unhas e dentes ao que já está dando certo, entendeu? Então aqui eu já enxergo uma crítica muito importante, muito valiosa a porque a minha mãe não conseguiu nunca se levantar, pessoal. E isso aí que sirva de lição para muita gente, tá? Às vezes a gente se agarra a uma coisa que funciona pra gente, que funcionou por muito tempo, mas às vezes vai parar de funcionar, tá? Então às vezes o teu trabalho está te dando muito dinheiro hoje, pode acontecer alguma coisa com o teu trabalho. Teve a questão das mascarazinhas, né? Da picada, de tudo que aconteceu alguns anos atrás, que vocês sabem muito bem onde eu quero chegar. Muita gente perdeu emprego, muita gente teve, o patrão mandou embora porque simplesmente o patrão estava fechando as portas, não tinha como continuar a operação da empresa. Então, pessoal, o que hoje tá como certo para você, amanhã pode virar de cabeça para baixo, tá? Então, as pessoas se apegam porque a gente é assim, a gente gosta de fincar raízes, a gente gosta daquilo que se repete, a gente gosta daquilo que traz segurança para a gente. É uma questão, acho que instintiva, animal, básica de autopreservação. Então, a zona de conforto, em termos assim, vamos lá, para a espécie biológica, como muitos evolucionistas gostam de dizer, é uma estratégia, vamos dizer, biológica interessante. Por que a zona de conforto existe? Por que o ser humano gosta da zona de conforto? Porque é algo que já vem funcionando, é algo que te traz segurança, que você não vai ter que lidar com o desconhecido, então tem um certo sentido. Mas por que é um paradoxo? Porque a zona de conforto, a longo prazo, ela se torna uma prisão. Se você deposita toda a tua esperança naquela tua zona de conforto, naquele castelinho mágico que você construiu, pode se tornar tua ruína. Então, a minha mãe, por exemplo, que eu estou usando, ela poderia ter tentado se reinventar, ela poderia ter feito uma autocrítica e percebido, olha, a forma que eu estou tentando fazer dinheiro, ou a minha gestão financeira, ela não está muito boa, ou o meu gerenciamento de relacionamentos íntimo pessoal, a nível pessoal, não está muito bom, eu vou ter que me mudar radicalmente de 360, ali nos 360, entendeu? 360 graus, eu vou ter que me diferenciar, vou ter que mudar tudo porque tem algo que não está funcionando. E eu agora dirijo a crítica à minha própria pessoa, tá? Porque na minha juventude, praticamente quase tudo eu me deixei levar e aqui é o segundo subtópico,
que eu já compartilho com vocês, que é sendo conduzido pela vida. Eu literalmente fui conduzido pela vida. E se eu cometi esse erro, posso te garantir, milhões e milhões de jovens brasileiros e de diferentes nacionalidades no mundo todo, eles são conduzidos pela vida, foram conduzidos ou estão sendo conduzidos pela vida nesse exato momento. E o que é ser conduzido pela vida? É você não ter um projeto, você não ter uma perspectiva de 10, 15, 20 anos. Então, uma grande crítica que os opositores à democracia fazem é o seguinte, que a democracia, em termos institucionais, o sistema democrático em si, é um sistema que pensa a curtíssimo prazo. E você não faz um projeto de nação. Eu quero que o Brasil seja, como todo mundo diz aí, o país do futuro. Você precisa de um projeto de 50, 100, 150, 200, 250, 300 anos. E o partido aí que vocês sabem, vermelho chinês, esse partido ele tem um projeto de poder de longuíssimo prazo. Mas por que eles podem ter um projeto desse de poder de longuíssimo prazo? Porque lá não é uma democracia. Lá só tem um partido, eles que mandam, eles vão ficar no poder, sabe-se lá quanto tempo. Então eles conseguem fazer um projeto de longo prazo. Coisas que numa democracia não dá, porque vai mudar o governo a cada 4 anos e o planejamento vai mudar e tudo vai mudar, etc. É uma das críticas que existe à democracia. E você pode fazer um paralelo à tua própria vida pessoal. Parece que as pessoas vivem como se fosse um grande regime democrático. Então, entrou esse ano, eu vou perder peso, eu vou aprender um idioma, eu vou fazer isso, eu vou viajar. Aí vira o outro ano, não quero mais agora saber de perder peso, nem viajar, eu vou fazer pilates e vou aprender natação, porque nadar é importante, e vou fazer um curso de violão. Aí vira o outro ano, ele abandona o violão, abandona o pilates, abandona a natação. Agora eu quero fazer calistenia, eu quero, enfim, aprender a queda de braço e quero me tornar um expert em xadrez. Ou em jogo de videogame, seja lá o que for. E vai mudando, ano passa ano após ano, e a pessoa vai fazendo giros de 360 graus na vida dela e reformulações nos projetos que ela monta, e ela não consegue dar prosseguimento a nada. Literalmente a nada. Ou seja, a pessoa está simplesmente sendo conduzida pela vida. Ela não tem um projeto pessoal de longo prazo. Ela não sabe onde ela quer chegar nos próximos 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Ela está sendo conduzida pela vida. Ela está deixando que os fatos vão acontecendo, ela simplesmente vai reagindo ao que vai acontecendo na vida dela. Gente, isso é perigosíssimo, tá? Se você não tem uma reserva financeira para o pior, se você não está preparado para o pior. Eu mesmo, por exemplo, pela bondade de Deus, eu vejo aí que o próprio Deus está permitindo que a minha avó e o meu avô estejam vivos e relativamente bem, porque a minha avó está se recuperando de um AVC, entendeu? E eu vejo cada dia mais o meu avô com mais problemas na articulação, mais fraco, mais debilitado, mas pelo menos eles estão conseguindo tocar a vida de forma autônoma sem precisar de ninguém. Se eles tivessem um problema maior, possivelmente eu teria que estar lá nesse exato momento, tá? Ajudando, cuidando. A minha mãe está passando por um problema de saúde nesse exato momento, e bem ou mal, sabe-se lá se é câncer, se não é câncer, mas tem uma situação ali delicadíssima, mas ela está conseguindo tocar a vida, não foi algo que paralisou a vida dela. Porque se paralisasse a vida dela, eu teria que estar lá nesse exato momento. E olha como é que são as coisas. Situações que estão acontecendo com meus familiares, e isso interferiria diretamente na minha vida, na vida da minha esposa. Se eu estivesse de estar lá, né, nesse exato momento, eu não poderia estar gravando vídeo, não conseguir gravar vídeo, não ter cabeça para fazer nada, não ter cabeça para fazer conteúdo e tocar o meu projeto, tocar os meus negócios, etc, etc. Então, olha só a complexidade de tudo. Por causa de uma situação de saúde que não degringolou para o abismo absoluto,
eu ainda tenho tempo para tocar o meu negócio e me preparar para o pior, porque o pior vai acontecer, gente, é inevitável. Você vai envelhecendo, você vai ficando mais debilitado e vai chegar um momento que você vai ficar debilitado ao ponto de você depender de outra pessoa. E aí é uma bifurcação. Ou os familiares eles vão se revezar para poder ficar cuidando da pessoa que está debilitada, ou vai ter que se contratar uma pessoa para fazer isso. De qualquer forma, vai ter que se desembolsar isso aqui, ó, dinheiro, meu amigo. Dinheiro. Então tem algumas coisas na vida que elas acontecem, quando elas acontecem é bomba, meu amigo. Vai explodir uma bomba. Então, às vezes você tá ali, ó, no teu planejamento financeiro, guardando dinheiro, tudo direitinho, e acontece uma tragédia. E ninguém na tua família tem dinheiro para custear o tratamento ou algum procedimento caríssimo para a pessoa. E ó a responsabilidade, ó o pepino que fica na tua mão. Você tem o dinheiro para isso, mas você dedicou basicamente, enfim, boa parte do teu tempo para acumular aquele patrimônio, e aquele patrimônio não está ali porque você é um avarento, um cara que quer ostentar, mas aquele patrimônio está com o objetivo de fazer com que o teu patrimônio se multiplique e você possa proporcionar um bom futuro para a tua família. Então, esses são os dilemas da vida. São dilemas dos quais muitas das vezes você não tem respostas. Ou seja, quando você é conduzido pela vida e você está preso no paradoxo da zona de conforto, você não para pensar nesse tipo de coisa, você está simplesmente vivendo a vida. E é diferente quando você tem um projeto para a tua vida de longo prazo. E aí você começa a ser grato. Ser primeiramente grato a Deus, que está te permitindo ter tempo para você se preparar para o pior. Porque o pior vai acontecer. Seja com seus familiares que estão envelhecendo, seja com uma possível crise que pode vir a nível macroeconômico no Brasil, no mundo, uma guerra, e aí você começa a pensar, entendeu? Um monte de coisas. E quando você tem uma esposa e quando você tem filhos, essa responsabilidade vai aumentando. E o grau de responsabilidade no lombo, nas costas do pai de família, ele vai aumentando ainda mais. Então, olha só o nível de maturidade que você passa a ter através de uma reflexão dessa, por exemplo. Uma reflexão na qual uma pessoa que está sendo levada pela vida é incapaz de ter. Entende? E a passividade é a raiz disso. A passividade é o quê? Você não faz nada. Você quer só viver tua vida, você quer comer, você quer se divertir, você quer ter um prazerzinho. Pronto, para você tá tudo bem. Entendeu? Você aceita tudo de bom grado. Isso aí me matou, entendeu? Me matou porque agora eu dirijo a crítica à minha pessoa. Porque eu já poderia, entendeu? Ter feito muita coisa na minha juventude. E agora minha juventude eu vejo que está se esvaindo, minha juventude está acabando. E o tempo livre que eu tive, que eu aproveitei de forma exemplar jogando, e eu fui muito feliz jogando e brincando de brinquedo, consegui estimular minha criatividade, mas eu podia ter montado um negócio, eu poderia ter aprendido um idioma. E assim, gente, não é me isentando da responsabilidade, mas a gente tem que encarar fatos, e os fatos às vezes são amargos. Por que isso tudo não aconteceu da forma como eu queria? Porque eu não tinha um pai presente. E esse é o papel do pai. O papel de um pai é orientar o filho, dar os hacks da vida para o filho quando o filho ainda é novo, entendeu? Direcionar o filho, entendeu? Dar estratégias para ele, para poder ele tentar maximizar o máximo da juventude dele ao próprio ganho pessoal, entendeu? Então é orientar e é clarificar para o filho, porque às vezes o pai ele quer pegar e falar, tem que estudar, porque estudar é bom para a tua vida. Mas ele não deixa isso claro para o jovem, entendeu? Ele não explica os ganhos, os efeitos práticos disso. Então, se você aprende um idioma quando você é jovem, com seus 15, 16 anos,
Quando você chegar com 20, 21, meu amigo, você pode estar gravando vídeo como mochileiro, percorrendo o mundo, comendo um monte de mulher de várias nacionalidades, fazendo coisas que os seus antepassados nunca imaginariam fazer. Pegando mulher europeia, pegando mulher asiática, pegando mulher africana, pegando mulher de todos os continentes. Isso é uma argumentação para um pai passar para uma criança e motivar o jovem, que o jovem adolescente só quer saber de bater punheta e ver pornografia. E aí você pega e você motiva ele com um discurso forte, entendeu? Como esse que eu te falei agora, que eu duvido que ele não vai se sentir motivado a aprender um idioma. Mas isso é o quê? Um papel de um pai. O pai tem que estar presente para fazer isso. O pai tem que ter inteligência e sabedoria para se comunicar na linguagem do filho e mostrar para o filho a importância do idioma. Aí ele vai estar ganhando 10, 15, 20 pau trabalhando com programação. Outra coisa que eu me arrependo de não ter estudado sobre informática, sobre programação, sobre linguagem, isso é importantíssimo. Então aí o pai esperto, o pai inteligente, ensina e dá uma lição para o filho na linguagem que o filho vai entender, de uma forma que o filho vai compreender que quando ele tiver com talvez 18 anos, ele está ganhando 5, 4 mil, 3, 2 mil dólares. O dólar, uma moeda super valorizada, uma moeda forte, diferente da bosta que a gente tem, que é o real. E ele vai estar bem de vida pra caramba, vai estar comprando o carro dele, a moto dele, vai estar sendo independente. Mas para isso, precisa-se ter um pai presente, uma coisa que eu não tive. E quando o meu pai, por mais que ele se reintegrou na minha vida quando eu ainda era um adolescente, se reintegrou de uma maneira idiota, de uma maneira patética, fracassada, tentando fazer tudo na força do braço, de maneira desesperada, entendeu? O que gerou atritos meus com ele, entende? E ele não teve sucesso nenhum nas empreitadas que ele tentou se enveredar. Então, você tem, imagina, só para vocês entenderem, você tem um adolescente, um jovem adulto, que está consumindo conteúdo na internet, de geradores de conteúdo de direita, e você tem um pai altamente esquerdista. Qual a produtividade do pai tentar destruir as raízes conservadoras de direita do filho? Não vai dar certo. Vai ter confrontação. E ao invés de você direcionar esse tempo para aplicar de maneira mais inteligente, o meu pai resolveu partir para o confronto direto. Isso gerou uma série de problemas que desgastaram ainda mais a nossa relação entre pai e filho, entendeu? Então são coisas nas quais você para refletir que geram um problema, entendeu? Qual que é o problema? O problema é que a gente está conversando aqui da passividade. Então, independente das coisas que eu relatei para vocês aqui a respeito da minha mãe ou a respeito do meu pai, eu tenho responsabilidade, uma responsabilidade grande nisso, porque eu não era mais uma criança. Se você tem 16, 17, 18, 19, 20 anos, você tem condições plenas de chegar a essas conclusões que eu cheguei. Hoje com 23 vou fazer 24. E você você mudar a tua vida de forma drástica, entendeu? Eu não mudei a minha vida e eu não fiz isso que eu te falei porque eu não quis, porque eu me conformei com as coisas do jeito que elas estavam. Porque a minha mãe, sofrendo, trabalhando de forma assim louca, ela ainda botava comida ali na minha mesa, fazia tudo que eu precisava. Meu pai me dava as coisas que eu queria depois que ele se reintegrou na minha vida, me levava para passear, para a casa dele maneira, para um local menos pobre do qual um local que não era pobre, era de classe média. Eu estava numa realidade pobre e ele me trouxe para uma realidade de classe média, com mais conforto. Então eu simplesmente calei minha boca, entendeu? Me tornei passivo e aceitei. E tantas coisas, pessoal, que eu posso relatar para vocês na minha vida que eu me arrependo e que aconteceram porque eu não tinha um projeto para minha vida, porque eu deixei que pessoas me comandassem, porque eu deixei que pessoas pensassem a minha vida. Pessoal,
Se você é pai, você não tem que planejar como se fosse um burocrata estatal o futuro do teu filho. Claro, você tem um direcionamento, mas a partir do momento que teu filho ele tem uma consciência, ele tem 16, 17 anos, ele passa a ter uma consciência, ele passa a ser homem, ele passa a poder engravidar uma mulher, acabou, meu amigo, entendeu? Acabou, por mais que ele esteja ali sob o teu cuidado, sob o teu teto, ele passa a ter raciocínio, ele vai pensar por si mesmo. Não adianta, você não tem nada que você possa fazer com isso. Você pode tentar direcionar ele, mas querer mandar na vida dele, você vai se estrepar se você for por esse caminho. O que você pode fazer é tentar ser parceiro do teu filho e ajudar ele a aproveitar ao máximo a juventude dele em prol da vida dele, para ele construir as coisas dele, tá bom? Então é isso que você pode fazer. Agora, se você for tentar o confrontamento e você falar, não, ele vai por esse caminho porque é o caminho que eu quero. Não. Quem pode fazer decretos sobre a vida das pessoas é o próprio Deus. Deus tem esse poder de decretar, de fazer decretos e determinar coisas para a vida das pessoas. Você não é Deus. Então, se você é pai, você tem que compreender isso. Você não é Deus. O que você pode fazer é direcionar o teu filho para algo que você julga, por meio das suas faculdades mentais, que é algo melhor para ele. Mas se ele decidir fazer algo que é ruim para ele, boa sorte. Vá lá, você vai quebrar a cara e depois você vai voltar para mim e eu vou te falar, eu te avisei. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui também não é uma isenção de responsabilidade. Então, se eu não fiquei bom com informática, não aprendi vários idiomas, ou não li livros como eu deveria, é culpa minha. Óbvio que a conjuntura de eu não ter uma família estruturada, de eu não ter uma mãe presente, estar sempre trabalhando, sempre buscando dinheiro, e com várias situações, vários problemas de natureza pessoal e financeira, e eu ter um pai que se reintegrou à minha vida de forma muito tardia e de maneira totalmente atabalhoada, óbvio, isso interferiu para a minha vida ir por um rumo da qual eu vejo que eu perdi tempo, mas isso não é culpa exclusivamente deles. Eu tenho a maior parte da responsabilidade, porque eu permiti que a passividade tomasse conta da minha vida. Ou seja, eu caí numa zona de conforto, tá? Eu vivi numa zona de conforto a minha vida praticamente inteira, com a minha mãe lá, decidindo a minha vida, decidindo os rumos que eu tinha que tomar. Quando eu já tinha uma certa idade para ter essa autonomia, não busquei autonomia, optei por ficar na aba da minha mãe. Depois eu passei a ficar na aba do meu pai biológico mesmo, não o pai de consideração que eu falei para vocês, acho que no outro vídeo, ou nesse. Passei a ficar na aba dele, e depois eu consegui um emprego no período das máscaras, no período aí que vocês sabem, né, que teve aquela confusão toda. Eu consegui um emprego no supermercado, e aí, meus amigos, foram quase 4 anos trabalhando CLT, tendo que aceitar aí que, gente, isso é ridículo, mas é o que acontece. Gerentes de supermercados, pessoas ali fora de forma em sua grande maioria, com baixíssima instrução educacional, se acham reis. Os homens ali na posição de gerente, porque ganham seus 10, 15 mil reais, que para uma pessoa CLT acha que é, nossa, muito dinheiro, mas quem trabalha com digital é um dinheiro plenamente possível de você conseguir. Esses homens, eles são os verdadeiros reis dentro de estruturas organizacionais como de um supermercado. Eles sentam de forma segregada no refeitório, conversam entre si, você tem que chamar de seu, de uma titulação, eles têm uma titulação. Você tem que chamar pelo nome específico lá, seu fulano de tal. Não pode chamar só pelo nome, tá? É uma regra implícita. E várias outras coisas patéticas, comem todas as mulheres, e eu fico com pena dessas mulheres que se deitam com esses homens, entendeu? Porque na vã esperança de ter alguma vantagem dentro de um supermercado, de virar o que? Uma fiscal de caixa, sabe? Sei lá, o algo do tipo, ou usufruir do patrimônio desses caras. E eu
escarneço desse tipo de coisa porque é ridículo, entendeu? Porque é uma arrogância, uma prepotência desmedida. É muito engraçado ver isso, você olhando de fora hoje em dia, porque eles vivem no mundo, aos olhos do mundo inteiro, o trabalho de supermercado é um trabalho desvalorizado. Um gerente de supermercado e uma empacotadora é a mesma coisa para uma mulher de classe média alta no Rio de Janeiro. Ela vai olhar com desprezo o gerente e a empacotadora, da mesma forma, tá? Então, assim, é engraçado ver a petulância dessas pessoas, e eu me submeti esse período inteiro, e esse período que eu trabalhei no supermercado, acho que eu tiro algumas coisas positivas. Primeiro, eu conheci a minha esposa, a mulher da minha vida, estamos juntos até hoje, vamos morrer juntos. Isso foi o maior presente que a vida me deu, que Deus me deu, dentro daquele supermercado. Porém, tirei algumas outras vantagens também, ali, de aprender como é a realidade de você trabalhar CLT, você pegar ônibus, você demorar 3 horas para chegar basicamente no trabalho. Tive vários aprendizados que me amadureceram como homem, tá bom? Mas eu me arrependo amargamente de ter ficado esse período todo da minha vida. E é por isso que eu volto à pergunta do vídeo. Você vai fracassar nos próximos 5 anos se você se submergir à passividade, se você aceitar viver numa zona de conforto, se você se deixar ser conduzido pela vida. E uma coisa muito importante, gente, as pessoas perdem a fé, entendeu? Perdem a fé que podem simplesmente criar um negócio no digital, que podem mesmo comprar paçoca, bala no sinal, jujuba e fazer dinheiro. Meu amigo, é uma coisa que eu tenho comigo, entendeu? Eu vou fazer dinheiro, não importa como. Se vai ser pelo YouTube, se vai ser vendendo infoproduto, se eu vou ter que vender bala no sinal. Mas se eu tenho saúde, eu vou fazer dinheiro, eu tenho a plena consciência disso. Dinheiro não vai faltar no final do mês para pagar a fatura, para pagar as contas. Eu vou dar meu jeito. Por quê? Por que eu tenho essa consciência? Porque eu tenho fé. E o que é a fé, de acordo com a mentalidade cristã? A fé é você ter certeza de coisas que você não vê. Você crê que essas coisas vão acontecer, independente de você ver. Então eu tenho a certeza que eu vou ter dinheiro para pagar a fatura. E eu vou fazer por onde, correr atrás desse dinheiro, e as coisas vão dar certo. E eu vou conseguir pagar a fatura. Por quê? Porque a fé é um poder mágico que as pessoas não falam, mas existe. Se você crê que algo vai acontecer, no fundo do teu coração você tem a expectativa de que algo vai se concretizar na tua vida, e você trabalha em prol disso, e você deposita a tua esperança nisso, aquilo se concretiza, aquilo se realiza. Então pessoas ruins, elas utilizam o poder da fé para alcançar objetivos escusos, tá? E pessoas boas também podem usar o uso da fé, porque a fé é um poder, é algo que acontece na realidade. Então o empreendedor é um agente de fé. É alguém que olha para um lugar, olha para um lote todo cheio de mato, e ele fala: aqui eu vou montar minha academia, e a minha academia vai ser habitada por muitas pessoas vão frequentar minha academia, e eu vou fazer muito dinheiro. Mas não tem nada ali, só tem mato e nada, e um sonho. E ele luta, e ele guerreia, e ele concretiza aquilo ali, para depois as pessoas ficarem falando mal daquele homem, falando que ele só quer saber de dinheiro, que ele é um safado, que ele é um sem vergonha. Não, ele é um agente de fé. Ele olhou para um lugar que não tinha nada, ele acreditou que ia dar certo, ele exerceu a fé, e ele foi recompensado por aquilo ali. Então, se você não tiver fé, meu amigo, é uma questão... mas eu posso ser ateu e posso exercer a fé? Pode. Você pode... você vai ser um idiota. Ao meu ver, você é um tremendo idiota. Se você você tem fé para construir um negócio, você verifica na prática que o poder da fé existe, e mesmo assim você não acredita em Deus. Aí realmente você é um idiota. Mas você pode fazer isso, você é livre para fazer isso, tá? E por fim, gente, arregaçando as mangas. Não adianta você ficar só na teoria, que nem eu vejo aí.
Tem um monte de canal que viraliza com como criar um canal no YouTube e monetizar em não sei quanto tempo. Como criar um canal Dark em 7, 14 dias e um mês e ganhar R$ 1.500 por mês. Você pode ver todos os vídeos sobre isso no mundo, consumir todos os conteúdos, assistir todos os cursos independente, mas se você não pegar no final e arregaçar as mangas e trabalhar naquilo ali, você não vai ter resultado. Então, pessoal, recapitulando, não fique no paradoxo da zona de conforto. É bom ficar na zona de conforto, é difícil você se expor ao risco, você se expor ao desconhecido, mas, meu amigo, eu te falo, faça isso, tá? Não se deixe ser conduzido pela vida, porque você vai quebrar a cara. Outra coisa, não seja passivo, seja ativo, seja o sujeito que vai planejar a tua vida, tá? Se prepare para o pior, para as coisas ruins que vão acontecer, porque elas vão acontecer. Tenha um planejamento, um plano, seja ativo, não deixe que a vida vá sendo tocada e os eventos vão acontecendo e você só simplesmente reage a esses eventos. Você tem que se antever, você tem que se planejar, você tem que se organizar, você tem que ser um sujeito ativo na tua vida, em todos os campos possíveis, tá? Tanto no pessoal como no profissional. Quarto tópico, subtópico, tenha fé. Se você não tiver fé, você não vai prosperar. Seja no digital, seja no mundo físico, você precisa ter fé. Até os ateus possuem fé também. E o empreendedor é uma característica que assim é indissociável. Um empreendedor ele precisa ter fé, tá? E eu digo fé no conceito cristão protestante da palavra, tá? De você acreditar, ter uma expectativa na concretização de algo que hoje não existe. Você não está vendo, você não está sentindo, você não está tocando, mas você na tua cabeça você mentaliza. Isso vai acontecer, eu acredito que isso vai acontecer, eu vou trabalhar em prol disso e eu tenho a plena convicção que isso vai se concretizar. Isso é fé, tá? E por fim, arregaçando as mangas. Você não vai ficar só de teoria. Você vai acabar esse vídeo, você vai falar, eu já tenho um projeto, já tenho um esboço, já tenho tudo na minha cabeça. Agora eu vou trabalhar. Ah, mas é cansativo. Ah, mas é trabalhoso, meu amigo. Mas você tem que arregaçar as mangas e trabalhar e fazer, porque senão ninguém vai fazer isso por você, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Talvez esse tenha sido um dos principais e mais importantes vídeos desse canal. Então compartilha com seus amigos, comenta, se inscreve no canal e muito obrigado pela tua atenção, quase 40 minutos de vídeo. Te agradeço muito de coração e até a próxima. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!